Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre batalha espiritual, porque isso é um assunto muito sério, que para você e para mim tem que ser levado com seriedade por toda a nossa vida. Não podemos brincar com esse tipo de coisa, porque isso é algo que nós temos que fazer, porque todos os dias sofremos ataques espirituais do diabo, dos demônios, dos seus anjos, de espíritos enganadores, de ensinos de demônios. Enfim, tudo isso tem o objetivo de nos destruir, de acabar com a nossa vida, tanto física como espiritualmente falando. Então, nós devemos tomar esse cuidado, nós devemos nos acautelar para não deixarmos que possamos ser vencidos nessa batalha espiritual. Porque aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Então, não podemos se tornar escravos daqueles que possam nos vencer. Pelo contrário, nós temos que vencer eles. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, nós devemos entender isso. E para hoje eu vou falar aqui de algumas coisas que nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer certas coisas que podem nos prejudicar na hora da batalha espiritual, que é todos os dias. Todos os dias nós estamos, de certa forma assim, envolvidos na batalha espiritual. Não existe um dia em que isso não aconteça em sua vida, e nem na minha também. Então, nós devemos estar preparados sempre para agir nessa batalha espiritual, para vencer, para derrotar os inimigos, que são seres espirituais que nós não podemos ver. Eles estão ao nosso redor, ao nosso redor. Eles estão procurando sempre uma brecha, uma falha, um erro, algo que você mesmo pratica que dá legalidade, na qual você abre as portas para o inimigo entrar em sua mente, em sua vida, em seu corpo, alma e espírito. E assim eles causam a sua derrota. E para que essa derrota não aconteça, você tem que praticar algumas coisas, ou melhor, não fazer algumas coisas. Então, é preciso entender isso hoje, porque as armas espirituais que nós temos, elas têm que ser usadas da forma devida, da forma certa, para combater o inimigo. Eles são os nossos alvos, mas eles também têm as suas armas para tentar nos atingir. Então, nesse conflito constante, é preciso estar bem preparado, tanto física como espiritualmente falando. Então, hoje eu vou falar sobre essa questão. E para isso eu vou ler aqui 5 textos das Escrituras para que o ensino do que está escrito nesses textos possa servir, possa ser usado como arma para que possamos guerrear contra esses inimigos da forma devida, para vencê-los, para que a operação de nossa ação na batalha espiritual possa nos dar vitória contra esses inimigos. Eles possam ser derrotados, sim. Então, cabe a cada um de nós, como soldados, usarmos isso que eu vou falar aqui hoje. Então, o primeiro texto que eu vou ler está aqui na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 20 ao 22. E nesse texto aqui, ele vai nos ensinar que não devemos nos associar aos demônios em tempo algum. Então eu vou ler esse texto aqui, ó. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 20 ao 21. Ao 22, aliás. Então está escrito assim, ó. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Então, nós não podemos nunca, nessa questão de batalha espiritual, nós não podemos nunca nos tornarmos associados aos demônios. Como
como nós podemos nos associar aos demônios? Usando as marcas deles, os símbolos, ou fazendo pactos ou alianças de maldição com esses demônios. Não podemos ter esse tipo de interação com os demônios. Não. Pelo contrário, temos que nos afastar deles. Temos que repelir eles de nossas vidas. Temos que expulsá-los em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus já nos deu autoridade para pisarmos em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então, a hora de exercer essa autoridade é agora. Para isso acontecer, nós não podemos nos associar aos demônios. Não podemos ter nenhuma ligação física ou espiritual com os demônios em tempo algum. Isso é errado, é um erro que nós não podemos cometer. Se quisermos ter bom êxito na batalha espiritual contra os demônios, não podemos ser associados a eles em tempo algum. Então, é preciso cortar definitivamente qualquer associação que possamos ter com os demônios. Isso é algo que tem que acontecer mesmo. Nós temos que entender isso hoje. Então ele diz aqui, ó. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios ao mesmo tempo. Não podemos cometer esse erro em tempo algum. É um fato, pessoal. Então, nós devemos entender isso hoje. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não podemos ter nenhuma ligação com os demônios, nem associação alguma com eles. É isso que nós devemos entender. Ou provocaremos zelos no Senhor. Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Ele faz uma pergunta aqui. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que Ele? Então, essas são duas perguntas para nós pensarmos. E já fica bem claro aqui que não podemos ter associações com os demônios em tempo algum, de nenhum tipo, de nenhuma natureza. Não podemos cogitar essa possibilidade em tempo algum. O que nós temos que ter é estar com Cristo Jesus. Temos que estar firmados nele. Então, isso é importante. Agora, vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vou achar aqui. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Uma das coisas que nós não devemos fazer é se afastar da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Quem se afasta disso está, de certa forma, contribuindo para ter uma derrota na batalha espiritual. E isso é um erro gravíssimo. Então, não podemos nos afastar da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. E esse texto vai falar sobre isso. Está escrito assim, ó. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. Então, quando a nossa mente é corrompida, quando nos associamos aos demônios, a nossa mente é corrompida. Quando bebemos o cálice dos demônios, a nossa mente é corrompida. Quando usamos qualquer símbolo, qualquer mensagem referente aos demônios, a nossa mente é corrompida, a nossa vida é corrompida. A nossa vida espiritual é corrompida. Então, não podemos cometer esse erro. Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, quando a nossa mente é corrompida, nós nos apartamos da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E sem essa simplicidade, sem essa pureza, quando entrarmos na batalha espiritual, vamos morrer, vamos perder.
vamos ser vencidos. Você quer isso para a sua vida? Não, eu também não quero. Então, não podemos nos apartar da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo em tempo algum. Essa é a lição a ser aprendida para colocarmos em prática na batalha espiritual. Com a simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo, vamos conseguir vencer. Sim, isso é algo que vai fortalecer a nossa vida espiritual, para suportarmos a batalha espiritual que é e está acontecendo dia após dia. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 27. Então, já falei aqui que não podemos nos associar aos demônios. E não podemos beber o cálice dos demônios também. Agora, vou falar aqui alguma coisa praticamente igual a isso, só que muito mais terrível, digamos assim. Já escrito assim, ó. Nem deis lugar ao diabo. Na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, está escrito assim, ó. Nem deis lugar ao diabo. Então, durante toda a nossa vida, em nenhum momento podemos dar lugar ao diabo em tempo algum. Porque dar lugar ao diabo vai fazer com que ele tenha legalidade em nossa vida. Então, não devemos fazer isso em tempo algum. Não podemos dar nenhum lugar ao diabo. Porque existem muitas coisas que nós fazemos que podem dar lugar ao diabo em nossas vidas. Muitas coisas que nós falamos, muitas coisas que nós pensamos, muitas coisas que nós vemos e praticamos, pode dar lugar ao diabo em nossa vida. Sim, e quando isso acontece, a nossa vida espiritual, a nossa moral espiritual, o nosso poder espiritual para ser usado na batalha espiritual contra o diabo se enfraquece. Aí nós estamos vulneráveis a ele, porque demos lugar a ele. Demos lugar para ele entrar em nossa mente, em nosso modo de pensar, de falar e de agir. Aí é que está a ruína. Então, a palavra é bem clara. Nem deis lugar ao diabo. Em tempo algum nós não podemos dar lugar ao diabo em tempo algum. Em nada. Então, é preciso entender isso se quisermos ter bom êxito na batalha espiritual. Se quisermos vencer. Porque o nosso inimigo, que é o diabo, ele está ao nosso derredor, procurando alguém para devorar. Está como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Está feroz, está irado. Ele tem essa vontade de pelejar contra nós, como eu já li no texto de Apocalipse de João. Como eu falei em alguns vídeos anteriores. Procure aí que você vai ver isso. Então, nem deslugar o diabo. É hora de entendermos isso. Agora o próximo texto que eu vou ler aqui está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Aqui está um ensino que nós devemos aplicar em nossas vidas, para que esse ensino aplicado em nossas vidas possa contribuir para que possamos na batalha espiritual vencermos. Então, está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. Então, essas são as coisas que em nós têm que contribuir para o nosso fortalecimento em Deus, em Cristo Jesus e no Espírito Santo, para podermos estarmos aptos a entrar na batalha espiritual com ousadia para vencer.
com o nosso espírito cheio de fé. Com isso tudo e muito mais, vamos conseguir vencer essa batalha espiritual. Então, Paulo orou para que isso acontecesse na igreja que estava na cidade de Colossos. Hoje, a igreja somos nós, é você e eu. Em cada cidade em que estivermos, essas coisas têm que estar presentes em nossas vidas, sim. Porque isso tudo somado junto vai contribuir para o nosso fortalecimento espiritual. Para o nosso fortalecimento espiritual, para vencermos as batalhas, que são constantes, dia após dia. Então, isso é importante demais e nós devemos entender isso hoje. Esse entendimento vai produzir o resultado de vencermos, porque estaremos fortalecidos com essas coisas. Então, isso é importantíssimo, é decisivo para que possamos derrotar os inimigos nessa batalha espiritual constante. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Porque no mundo em que vivemos, existem muitas formas de mal. Principalmente o mal causado pelo diabo e pelos próprios demônios. Então, toda forma de mal não pode, em tempo algum, nos envolver, nos enredar. Não podemos dar lugar a esse tipo de mal. Pelo contrário, temos que repelir eles de nossa vida. Como? Se abstendo deles. E esse texto aqui vai falar sobre isso. Está escrito assim, ó. Abstende-vos de toda forma de mal. Então, nós temos que nos abster de toda forma de mal. Esse é o jejum que nós devemos fazer. Se abster de toda forma de mal. Esse jejum é imprescindível. Quando os discípulos tentaram expulsar um demônio que estava se apossando de uma criança, eles não conseguiram. E eles perguntaram ao Senhor Jesus por que eles não conseguiram fazer aquilo. E ele disse, porque esta casta só sai por meio de jejum, ou seja, de se abster e de oração. Então, o que faltava para eles terem êxito naquela batalha espiritual que eles estavam tendo ali, na qual eles não conseguiram expulsar o demônio, era isso. Jejum, ou seja, se abster e oração. Então, são duas coisas que nós devemos fazer. Se abster e ter uma vida constante de oração. Então, quando ele diz aqui, ó, abstende-vos de toda forma de mal, ele está falando sobre isso sim. Porque o mal que nos cerca não pode nos dominar. Não pode entrar em nossa mente, em nosso modo de pensar, de falar, de agir. Não pode contaminar o nosso corpo, alma e espírito em tempo algum. Então, é preciso sim se abster de toda forma de mal. Não podemos, em tempo algum, dar lugar a esse mal em nossas vidas. Ele não pode entrar, ele não pode penetrar em nossa vida em tempo algum. Nós devemos entender isso hoje, pessoal. Isso é muito claro e simples. Então, é isso que nós devemos fazer. Tudo que eu falei aqui tem que contribuir para que o nosso progresso na matéria espiritual possa acontecer. A nossa vitória possa acontecer. Porque não podemos ser derrotados por esses seres malignos. Não. Em nome do Senhor Jesus e pela autoridade que Ele nos outorgou, temos que exercer isso na matéria espiritual, para vencermos, para derrotarmos os inimigos. Então, nós devemos entender isso hoje. E isso é muito bem claro, para que agora tenhamos as armas espirituais para usá-las. E o uso delas vai contribuir para que possamos derrotar as hostes do mal. Os espíritos que atuam nas regiões celestes, os principais e potestades, de todos os demônios também. E é claro, principalmente o diabo. Então, nós agora podemos, na batalha espiritual,
fazer isso acontecer. Seguindo essas coisas que eu li aqui e outras mais, isso vai contribuir para o nosso fortalecimento espiritual, que, é claro, tem que começar por nós mesmos nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. Aí sim, iremos conseguir combater com eficiência para derrotarmos esses inimigos. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.